Olá, eu sou a ministra Naides Brum. Estamos mais uma quinta-feira para falarmos sobre a palavra da transformação. Aqui nesse canal você vai ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que tem o poder para transformar a sua vida. Estamos começando o mês de novembro e aqui nos Estados Unidos nós celebramos o Thanksgiving. É um mês onde nós temos atitude de gratidão, ações de graças a Deus, às pessoas que são importantes para nós. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que Deus fala na sua palavra sobre gratidão. Então, vamos falar um pouquinho da palavra gratidão. Para nós termos atitude de gratidão, não vem dentro do nosso DNA. Nós precisamos aprender a sermos gratos. Dentro da nossa casa, as crianças precisam ver os seus pais serem agradecidos, terem o reconhecimento daquilo que as pessoas, daquilo que Deus faz para eles. Assim, essa criança vai crescer com esse sentimento de gratidão. Não é todo mundo que tem esse sentimento de gratidão desenvolvido na vida adulta. É preciso ter humildade para você ter um sentimento de gratidão. E você precisa ter uma outra coisa, perseverança. Para você ter gratidão, você precisa ter humildade e perseverança. Porque, eu não sei se você conhece, há pessoas que não têm uma atitude de gratidão. Elas acreditam que elas mereçam tudo pelo próprio mérito. Eu batalhei, foi o meu braço que conquistou. E não tem essa atitude de humildade, de reconhecimento, que se não fosse a saúde que Deus dá, as oportunidades que Deus nos proporciona, nós não teríamos o que nós temos ou não estaríamos onde nós estamos. Então, se você ainda dá tempo de você aprender a ter gratidão. Mas vamos ver como que Jesus lidou com essa situação. Quero ler para vocês Mateus 26, de 6 a 10. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que vocês estão implicando com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha, então vamos analisar um pouquinho aqui essa passagem, né? É importante dizer que Jesus, ele estava preparando seus discípulos, falando sobre a sua morte, sua crucificação e sua ressurreição. Mas os discípulos não tinham ainda captado o propósito de Jesus aqui na terra. Eles não acreditavam que Jesus fosse morrer mesmo. Eles não entendiam a profundidade do que Jesus veio fazer ainda. E o que aquela mulher carregava era um frasco contendo um perfume raro e caro. A Bíblia, os estudiosos dizem que é nardo, era algo importado, porque ali na região não possuía. E um dos discípulos, algumas pessoas pensam que foi Judas que retrucou, falando: mas que bobagem desperdiçar isso em cima de Jesus, a gente poderia vender. E eles falam que aquele frasco valeria quase 1 ano de salário de um trabalhador. Por que ela tinha aquele frasco? Poderia ser uma economia que ela estava fazendo, que quando ela precisasse de dinheiro ela poderia vender, ou poderia ser para o próprio sepultamento dela. Porque os judeus da antiguidade, eles faziam um processo diferente do que nós fazemos para sepultar as pessoas. Passava óleo nos mortos e envolviam com lençóis. E talvez ela tivesse juntado esse dinheiro para poder comprar para ela, para o velório dela. Não sabemos, a Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala
São algumas coisas. Primeiro, vamos destacar o que a Bíblia fala. Jesus chegou em Betânia e ficou na casa de um leproso, Simão. A Bíblia fala Simão, vírgula, o leproso. A gente sabe que pela tradição judaica, uma pessoa sem lepra jamais poderia estar perto de um leproso. Mas Jesus não só ficou perto, quanto foi à casa desse leproso. Certamente, quando Jesus saiu de lá, ele curou esse leproso. Porque Jesus, ele quebrava as tradições religiosas com o evangelho do amor. Ele ia onde o doente e o ferido estavam. Eu estou lembrando aqui de algo que aconteceu comigo semana passada. Eu dei uma entrevista para uma pessoa que tem um podcast e ele me perguntou em relação ao câncer que eu tive. Ah, mas você foi forte? A sua fé fez você ficar forte? Como que você encarou? Com força? Porque ele percebeu que eu sou uma pessoa que passa isso, eu sou uma pessoa forte. E eu falei assim, não, de maneira nenhuma. Eu fui bem fraquinha. Eu fui bem fraquinha. Eu chorei quando eu queria chorar. Eu tive medo quando eu tive medo. Eu tive dor, eu chorei de dor. E qual é a diferença? Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os humilhados. Jesus veio para os fracos. Então eu brinquei com o rapaz, eu disse, é nessa fila que eu fiquei. Quando eu tive o câncer, eu fiquei na fila dos fracos, eu fiquei na fila dos doentes, porque quando somos fracos, aí que somos fortes. Não na nossa força, na nossa mentalização, somos fortes em Cristo Jesus. Eu lembrei agora disso, queria compartilhar com vocês. Uma outra coisa importante sobre Jesus é que Jesus explicou para seus discípulos o que estava acontecendo ali, porque os discípulos não tiveram o discernimento. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Já pensou nisso? Não é porque o perfume era caro, era raro, que nós vamos então vender para dar aos pobres. É uma ótima ideia ajudar os pobres, mas o sentido do que estava acontecendo ali, daquela mulher ter se encontrado com Jesus dentro da casa de um leproso, trouxe algo dentro dessa mulher, no coração dessa mulher, que a moveu, desperdiçando, entre aspas, todo aquele perfume no corpo de Jesus. Tem um evangelho que diz que derramou sobre a cabeça e caiu até os pés de Jesus. Tem um outro evangelho que diz que derramou sobre os pés. Não importa. O que importa é que Jesus recebeu o conteúdo precioso daquele frasco. Por quê? Porque ela entendeu quem Jesus era. Isso, toda vez que nós nos encontramos com Jesus, há algo que acontece dentro do nosso coração, que nos motiva a uma atitude de humilhação, de redenção. Eu me rendo a Jesus, o que eu tenho de melhor eu vou dar para Jesus. Esse foi o momento dessa mulher, que ela recebeu Jesus ali, ela estava passando, ela viu Jesus e ela percebeu o valor de Jesus sendo muito maior e precioso do que o conteúdo daquele frasco. Então, Jesus falou para eles, vocês precisam discernir, vocês precisam entender o que está acontecendo. Ela escolheu, ela entendeu que os pobres vão sempre estar aqui, ela poderá sempre fazer a bondade, mas eu vou partir. E ela entendeu isso, ela recebeu isso. Então, muitas vezes Deus, ele nos para de fazer uma bobagem, uma decisão errada, porque ele está nos treinando, nos ensinando a ter discernimento espiritual. Você precisa de discernimento espiritual? Peça a Deus. Uma outra coisa importante é que essa mulher, ela não hesitou, ela não ficou pensando, e se eu morrer?
quando eu morrer, será que eu vou ter podido juntar novamente o dinheiro para comprar? Porque eu vou precisar, eu vou desperdiçar aqui com Jesus, eu vou dar para ele, e quando eu morrer, quem é que vai passar em mim? Ela não teve dúvida, ela não teve dúvida. Então, muitas vezes, estar perto de Jesus, ter um encontro com Jesus, vai levar você a fazer algumas coisas que você nunca imaginou. Se ajoelhar, pedir perdão pelos seus pecados, dar uma oferta para alguém, ajudar uma pessoa, porque você sentiu no seu coração essa motivação. Não tenha medo dessas motivações que saem de repente no seu coração. Jesus, ele nos ensina a viver de uma maneira diferente. Então, essa é uma mensagem para você refletir qual é o impacto que Jesus tem causado na sua vida. Será que você realmente parou para receber Jesus na sua vida? Será que você realmente está com o Jesus certo? Você está com o Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para dar vida a você, para redimir você dos seus pecados e colocar você de volta na posição original. Lá quando a humanidade foi criada em Adão e Eva, diante de Deus, um relacionamento com Deus, não baseado no que você tem a oferecer, porque nós não temos nada para oferecer a Deus, mas baseado no que Ele fez para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Então aproveite o mês de novembro para você começar suas palavras de agradecimento, sua gratidão com o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos dá saúde, nos livra do mal, que nos afasta dos perigos, e mesmo que nós tenhamos que enfrentar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, como fala Salmo 23, Ele ainda assim estará comigo. Então, é um tempo para reflexão. Deus abençoe e até a próxima semana.